Olá, meu nome é Gustavo e eu tô aqui para apresentar o nosso trabalho aceito na categoria Produção Publicitária Audiovisual para Internet Avulso. Nosso trabalho, então, ele teve orientação do professor Arnaldo Teles Ferreira. E os autores do trabalho, então, sou eu, Gustavo Paganini, líder do grupo, juntamente com os meus colegas Adriana, Letícia e Otávio. Nós somos alunos do curso de Publicidade e Propaganda da UNOESC, Universidade do Oeste de Santa Catarina. Então, o trabalho ele foi desenvolvido na disciplina de Produção Publicitária em Televisão, onde dentro dessa disciplina, o objetivo dela é com que nós saiamos formados para entender quais são os processos de produção publicitária para a televisão e também para a internet, entendendo todos os processos que passam aí, desde do levantamento de orçamento para a produção, a roteirização, a forma de produzir o roteiro, a produção do material e a pós-produção também, a edição dele, deixando ele pronto então para estar sendo veiculado dentro da internet e também dentro de televisão. A proposta então do trabalho era a criação de um VT e através de um brainstorm nós definimos que o tema principal seria sobre saúde mental. Passando por essa etapa de definição do tema geral, nós fomos então para o alerta principal. Aquilo que nós queríamos apresentar dentro do tema saúde mental, o que nós definimos foi falar sobre a síndrome de burnout. Nós identificamos então que a importância e a relevância desse tema, de estudar e pesquisar sobre esse tema e produzir um material a respeito disso. Porque a própria Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, alerta sobre os riscos e os perigos da síndrome de burnout. E nós tínhamos algum conhecimento, mas procuramos então fazer uma imersão nesse conteúdo e nessas pesquisas para que tivéssemos de fato um entendimento e pudéssemos produzir um material. O objetivo principal então do nosso trabalho é alertar sobre os sintomas da síndrome de burnout e também motivar as pessoas para que se identificarem isso, que possam procurar ajuda médica e também denunciar. Isso porque a síndrome de burnout ela é um problema que afeta 32% dos brasileiros. E isso acontece por questões de quando o trabalhador é colocado sob muita pressão dentro do ambiente de trabalho, quando recebe muitos trabalhos e acaba sendo muito pressionado dentro do seu ambiente de trabalho, ele pode acabar desenvolvendo a síndrome de burnout. E isso é um problema grave que, segundo o próprio Ministério da Saúde, depois da depressão, é um dos problemas que mais afetam os brasileiros. E talvez muitos não sabem disso, muitos não têm conhecimento do que é essa doença e de que também eles podem estar denunciando a empresa se coloca eles nessa situação, se coloca eles nessa condição de muito estresse e de muito trabalho. Então, para isso, a gente realizou uma pesquisa para ter conhecimento de tudo isso, para a gente ter um entendimento completo sobre o assunto. A gente se baseou em artigos, em pesquisas científicas de estudiosos, de pesquisadores que falam sobre a síndrome de burnout também. A partir disso, a gente realizou um novo brainstorming, então, para entender quais seriam as ideias e a mensagem que nós gostaríamos de passar no nosso material. Então, foi definido tudo isso, que a gente apresentaria não a questões de tratamento da síndrome de burnout, mas principalmente a identificação do problema, que as pessoas identifiquem se elas podem ou não estar com a síndrome de burnout, para que busquem a ajuda de um profissional, de um médico, e também que possam, se isso foi causado pela empresa, que possam denunciar, porque por ser um problema causado pela própria empresa que colocou o colaborador nessa situação. Então, a partir desse brainstorming, a gente seguiu para a etapa de roteirização, que foi toda baseada na pesquisa que a gente fez e no brainstorming, como eu citei anteriormente. O roteiro, então, a etapa de pré-produção do nosso material. A roteirização ela foi feita em modelo americano, onde a gente descreveu todas as cenas, as animações que teriam no nosso vídeo, os textos, as locuções, e também as trilhas e os efeitos que a gente colocaria posteriormente na pós-produção. Além do roteiro, do arquivo do roteiro, foi também feito o levantamento de orçamento, de quanto custaria, se fosse necessário também, a alocação de cenários, de ambientes para realizar a gravação, o cachê do ator, da locução que foi utilizada no vídeo, bem como também de todos os materiais, de toda a estrutura que precisaria ser organizada para a produção desse material, baseado também na quantia de horas que nós trabalharíamos em cima disso, tanto na pré-produção, da elaboração do roteiro, do storyboard, que foi o próximo passo, e também da produção e pós-produção. O storyboard, então, a gente se baseou nas teorias de montagem de cinema, com algumas referências dos livros sobre montagem de cinema,
para definir quais seriam os planos, os ângulos que seriam trabalhados, para definir também as questões da fotografia do filme, como que ela seria apresentada. Para que a gente, na hora da produção, pegasse o material e tivesse já ali o resultado final na nossa mente e só chegasse para produzir ele de fato. Então, na produção em si, a gravação ela foi realizada em diversas locações, dentro da universidade mesmo, no estúdio de TV, em salas de aula e também na sede administrativa da universidade. Os equipamentos utilizados foi uma Nikon D7000 com uma lente de 50mm 1.8, uma Canon C100 com uma lente 1855. Para a gravação do áudio do ator, quando ele entra em cena, foi utilizado um microfone de lapela da Sony OTX B03, um tripé de apoio para a câmera para alguns takes também que foram feitos. Para a iluminação foi utilizado um LED profissional, com tripé para iluminação também, durante todo o tempo que foi utilizado o LED. E para a gravação da locução, que entra no início do VT, foi utilizado um microfone da Audio-Técnica. Todos os equipamentos foram disponibilizados pelo estúdio de TV e também pelo laboratório de rádio da universidade. A pós-produção ela foi feita a montagem inicial e a organização dos takes, dos vídeos que a gente fez no Adobe Premiere Pro CC 2018. Depois nós partimos para o After Effects CS6 para fazer a animação e fazer alguns efeitos especiais que precisavam ser feitos específicos no After Effects, para depois voltar para o Premiere e terminar a montagem do vídeo. Para a gravação da locução, então, foi utilizado o SoundForge 11.0 e o Vegas 13, onde a gente deixou o áudio limpo, o áudio pronto, e só importou tudo novamente para o Premiere e fez toda a montagem, os cortes necessários, inseriu a trilha sonora, que é de extrema importância também para o resultado do nosso vídeo. Foi feito então todo esse estudo também para entender como que seria feita a montagem dele, a definição da trilha, dos efeitos sonoros utilizados também, para que tudo isso tivesse em total sintonia e a gente tivesse um resultado positivo no nosso vídeo. Então também a gravação da locução foi realizada no laboratório de rádio, no laboratório de áudio da universidade também. Então, por fim, a gente conclui que a gente conseguiu produzir todo esse material e mostrar toda a ideia que nós tínhamos. Ou seja, principalmente de alertar as pessoas quais são os sintomas da síndrome de burnout e também, caso elas estejam com esse problema, de denunciar. Afinal, é um problema pode ser causado pela empresa e precisa ser denunciado, precisa ser chegar aos meios responsáveis. O próprio Ministério da Saúde alerta que se a pessoa tiver com esse problema, ela deve denunciar a empresa, deve denunciar o responsável por isso. Então era isso e muito obrigado pela atenção que assistiram até aqui.